Sim. Carla Zambelli está aqui com a gente, deputada federal pelo PL, fundadora do Movimento nas Ruas. Eu não vou falar tudo isso porque é muito grande esse negócio que eles copiam. E ela vem sempre. Eles copiam. Nossa, é um inferno. E vem o maridão. De casa. Vem no Wikipédia. Ctrl C, Ctrl V é a pior coisa que inventaram. Se pegar do Wikipedia, então eu tô na lascado. internet. É isso aí. Por favor, Zuzu, Carla Zambelli está aqui com a gente E o trazendo... nosso querido coronel Aginaldo. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo Ceará, coronel da PM do Ceará e, acreditem, ex-diretor da Força Nacional de Segurança Pública. Ele é caveira 80 do BOP. Uma salva de palmas para ele. Vamos aplaudir. Faca na caveira, irmão. Candidatos. Candidatos. Pré-candidatos. Ele pelo Ceará e eu por São Paulo. Então, mas é Senado? Isso que eu ia perguntar. Não, deputada federal. A Janaína que vai ser a senadora do grupo. Então, não Do tá. grupo. Isso é uma questão mais partidária, né? Eu prefiro não entrar nesse tipo de coisa de quem vai ser a candidata. Vai entrar aqui sim. Vai sim. É uma treta, Vai inclusive. Vai regar, ficar em pô. cima do muro, não. Vai regar a gente agora. quer Em cima do muro. resposta. Em cima do muro. Em cima do muro. Não, beleza, me coloca em situação difícil, então, que eu gosto. Não, quem você acha que vai ser Só que a vai ter que candidata zerar do ali, Bolsonaro? 80 dias sem tretas, vai ter que ser Não, mas zero. é só tretas com a gente. Tretas você com outros não Então conta. eu vou tretar com o Sami. Pode tretar. Vamos falar de Primeiro novo. do coronel, que é bravo, né? Com o meu marido não, é melhor não, é. Melhor. Tá de boa. Você tá tretando? Direto, Muito. né? Eu treto pouco. Com a Janaína tá Na faíscas. verdade, ela tretou comigo. Por Você não quê? me viu responder pra ela O em que ela nenhum falou momento. de você, só pro público Ó, teve saber? algumas coisas que me incomodaram um pouco, que ela falou que eu não era preparada para o cargo de eventual senadora. Eu nem era pré-candidata a senadora. Eu fui aventada, né, por algumas pessoas, caso o Datena desistisse, porque aí, já velho. aconteceu dele ter desistido outras vezes. Toda vez. Então, foi aventado se eu teria disponibilidade. Eu disse, olha, eu falei, o presidente me tem como soldada. Eu acho que é mais difícil, é complicado para mim concorrer com a Janaína. Eu falei isso para as pessoas que me perguntaram, falei isso para ela, porque considero a Janaína minha amiga, né? Considero ela como uma pessoa que participou da minha vida durante o impeachment. E o que aconteceu foi que ela falou assim, não, eu tô mais preparada, eu sou pós-graduada, pós não sei o que e tal, falou pós-doutora, e disse, mas a Carla é muito boa, se você quiser fazer uma manifestação, você chama a Carla, que ela é muito boa. Então, assim, me reduziu a uma manifestante. É o Abduch. Que eu tenho muito orgulho. E que eu tenho muito orgulho de ser. Depois fez um tweet chamando de pau mandado, e sim, a carapuça serviu, porque só tinha essa pessoa para comparar, né? E eu prefiro ser chamada de pau mandado do que oscilar, que eu não sou uma pessoa que oscila. Eu sempre estou na mesma linha, desde o começo, há 11 anos. Isso é verdade. E uma outra coisa que ela falou também, que isso me incomodou mais, ela disse que você prefere alguém que leia um pedido de impeachment do presidente e leia toda a teoria e desfaça a teoria né, vê que não é plausível, ou alguém que entrega um casaquinho para o presidente quando ele estiver resfriado. E no caso do Daniel, ela disse, você prefere alguém que busca juridicamente uma resposta ou alguém que tire uma foto com o Daniel e coloque na rede social? E aí, no caso do Daniel, foi muito ruim, porque eu tinha feito muita coisa jurídica e de vários tipos de bastidores, que aí ela foi tremendamente injusta. Mas assim, eu não tretei com ela e não vou tretar. Eu acho que esse tipo de coisa, quem tem que avaliar é público. E tem um detalhe, ela estava com 11%, caiu para 6%. Depois que ela falou isso. Então, também o público não gostou. Inclusive, aqui na Jovem Pan, eu fui ler os comentários. Acho que tinham mais de 1.500 comentários. A grande maioria não gostou também do que ela falou. Então, não pega bem você ficar tretando publicamente com gente que está do nosso lado. Eu nunca tirei para o mesmo lado da minha trincheira. A não ser em uma pessoa que não estava e que nunca esteve do lado da nossa trincheira. Por isso que eu atirei. Agora, quando eu atiro em alguém, é porque não está na nossa trincheira. E se está na nossa trincheira, você não vai me ver atirando. Mas, João Carlos Zambelli, eu digo isso há muito tempo aqui. Professor. Professor. Peraí, professor. Eu espero. Claro, Segura um pouco, teacher. Vamos prestar atenção ali, ó, no relógio. Muito bem, meus queridos. Quem está acompanhando a gente na TV Jovem Pan já está aqui com ela. Carla Zambelli, deputada federal, está aqui com a gente e está trazendo também o nosso pré-candidato Coronel Aginaldo aqui, pré-candidato a deputado federal pelo Ceará. E a Carla está conversando com a gente. Estava, quem ligou o rádio agora vai
acompanhar essa entrevista, ou então, se você quiser assistir na íntegra, lá na Panflix. São várias plataformas. Sim, são várias plataformas, são vários programas num só, Zambelli. Estávamos falando da Janaína Pascoal, que você teve um pequeno arranca-rabo, mas isso também faz parte para a diversão popular. Exato. E Sérgio Molho? Não, Sérgio Molho é verdade. Calma, desculpa, Emílio. Sérgio Vamos Molho. ter que colocar aqui nosso casamento dele. Teu. É dele. Você é? Ele que Foi chamou. eu que convidei. O cara era meu chefe, né? Era teu chefe. Era meu chefe direto, era o ministro da Justiça e, pô, nada mais convidar o chefe ministro para ser seu padrinho de casamento. E com muita honra ele disse que aceitava aquele convite. Depois ficou falando que foi forçado a receber. Pô, Não está à venda, querido. tá. Mas não, aceitou de bom grado lá, foi prestigiou, fez discurso no casamento nosso lá, prolongado lá. Me chamou de caveira. Chamou a Carla de caveira, faca na caveira, Nossa. mulher que tal. E aí? Depois ficou com esse negócio de dizer que foi Vazou o WhatsApp pro Jornal Nacional. Caraca, quando você vê, assim, tipo, eu tava... Aquele dia foi um dia difícil, né? 11 horas, aquele drama todo do Moro. Aí 5 horas eu tava do lado do presidente. À noite, cheguei, ele tava muito chateado. Nós estávamos chateados, né? E aí, eu falei, vamos ver um filme pra gente espairecer? Aí daqui a pouco começa a me ligar um monte de gente. Daqui a pouco ele liga o Hélio Negão. Aí eu falei, caramba, o Hélio ligando, esse horário é estranho, O Hélio né? Negão ligar à noite. Aí o Hélio deputado. Cuidado aí, coronel. E eles na cama, os dois, né? Quando o Hélio liga, irmão. Olha aí, coronel. Coronel sem comparecer, né, Não, coronel? eu tava do lado. Só no filminho, coronel. Eu sou... O Hélio Negão ligando meia-noite. Quando eu compareço, tem que... Sacanagem. Ele é tímido, gente. Não é tímido. falando. Faz parte, coronel. Aí ele ligou e Brincadeira falou, sadia. Carla, você tá vendo? Eu falei, não, eu tô assistindo filme aqui. Pô, seu nome tá em todos os jornais, isso aqui, o Moro vazou um print seu. E aí eu lembrei do dia anterior que aquele prezado no Estou à Venda foi muito forçado, né? E depois, quando eu apresentei todo o argumento, em várias TVs depois, e mostrei toda a conversa, você nota que aquilo ali foi um trecho colocado para ser vazado no dia seguinte. Esse negócio de internet é um inferno, de mensagem é um inferno, né? Não, cara? existe o WhatsApp antes e depois de Moro, né? Depois de porque, Moro, porra, ninguém mais tem coragem. Você não pode Nem trocar- Telegram também. Você não Tem pode- Telegram. Você não pode trocar ideia. E como é que foi esse... Bolsonaro aí apanhou bastante, hein? Vocês apanharam muito lá nesse... Não, todo esse esquema, né? Que esquema? Não, o esquema que eu digo é a pandemia, Tá doidinho. a pandemia, as brigas... Mas O você vê que Supremo, o Supremo a gente está apanhando mesmo. Eu acho que de tudo isso, na verdade, a gente cresceu muito. De todas essas brigas que eu tive, de todos os arranca-rabos, e até da pandemia, né, ser denunciada pelo Renan Calheiros, que chega a ser uma piada, né, no Supremo Tribunal Federal e tudo mais, tudo isso daí fez a gente crescer. Até porque a pandemia, o presidente falava, não vamos parar as aulas. Agora tem institutos internacionais que dizem que não fez bem para a população ter parado a educação. Fecha tudo, depois a gente vê como é que fica. Todos os governadores, a maioria dos prefeitos. E aí, todos não, com exceção de dois governadores. E aí agora estamos vendo o reflexo de tudo isso. Você falou, Emílio, muito bem. São Paulo gosta de trabalhar. Vem o João Trabalhador e para todo mundo de trabalhar. Não? Então, assim, eu acho que no final das contas foi bom porque tudo que o presidente veio falando, até fiz uma série, Bolsonaro tem razão. Ele falava da falta de vitamina D que o pessoal ia ter se parasse de sair no sol, etc. Depois ele falou dos problemas psicológicos que as pessoas iam enfrentar. A gente está tendo muita depressão, o suicídio aumentou muito, inclusive em jovens. Já é a segunda causa-morte de jovens. Então, tudo que ele veio avisando lá atrás, com uma sensibilidade que ele tem, ele provou que tem razão. Não, mas não falou com muita sensibilidade. Falou em cima de um cavalo. De saber. Ele falou um cavalo. Não, eu disse isso, realmente. Pô, os caras ficaram loucos. Não, eu disse que com a sensibilidade que ele tem de entender. Mas com aquele jeitão dele... Em Mas cima do gol? se eu gostasse de Você ligava o Jornal Nacional? eu não estava casado com o Aginaldo. Tá casado com o Sami. Mas o que você aprendeu lá de ser o governo, de ser a vidraça, de tomar porrada? Aprendi a tomar porrada, Emílio. Porque assim, você nunca vai agradar todo mundo. Nunca, nunca, nunca. E nunca vai agradar nem os seus. Então, assim, o que eu aprendi é a pedir desculpa quando eu estou errada. O que eu aprendi é observar o que está acontecendo para a gente ter mais empatia com as pessoas. Eu já era uma pessoa que tinha empatia. Acho que desenvolvi mais a empatia. E aí aprender a tomar porrada de todos os lados. E saber reagir. Tem porrada que você vai reagir. Tem porrada que quando vem de baixo, você não tem que reagir. E tem porrada que vem do Supremo, né? E aí você tem que reagir também. Só que da forma correta.
Então, eu tô aprendendo a responder de uma forma que a gente não se coloque numa situação difícil, como acabou o Daniel se colocando, mas também... E por que você colocou numa situação difícil? Mas você porque não acha que faltou decoro também para ele? E não, porque como ele errou deputado? na forma. O recado poderia ter sido ótimo, né? Foram pérolas num saco de pão. Então, assim, ele poderia ter dito tudo isso. E eu acho que eu digo tudo isso sempre. Né? Essas opiniões todas, a gente, na verdade, reverbera o que o povo pensa. Só que a gente tem que tomar cuidado com a forma. E quando você ataca todo mundo, é complicado. Eu lembro uma vez quando eu encontrei com o Stephen Kunitz, eu tinha feito o boneco da Bandilma, que era presidente da República, do Canalheiros, que era o presidente do Congresso, do Janot, que era do Ministério Público, e do Lewandowski, que era presidente do STF. Do Moro que tá murcho. Do Moro tá na varanda. Ela fez o boneco do Moro. Encheu. Sozinha. O Moro Superman. Sozinha. Só que agora é um boneco eu fiz murcho. 5.000 camisetas, mexeu com o Moro, mexeu comigo. É um livro, tem um livro que ela escreveu. Agora tá de pano Foi de golpe, chão, tinha hein, duas páginas do livro. Então, mas deixa eu perguntar um negócio, fofocas. Olha lá, encheu com a boca. Assim. Sozinha. Você acha que o Moro, porque tem as duas a cara do Marco. Tem as duas narrativas. Tem a do Lula, que fala que o Moro sempre teve, que ele arquitetou tudo isso, sempre a vida inteira. E tem essa, quando ele virou ministro, ele foi lá e deu o tomé. Quem que fez a cabeça do Moro para ele pular do cavalo? Eu vou deixar para você responder que você conheceu mais. Então sim. Finalmente ele vai falar agora. Tá deixando, vai falar. Quem em casa não vai. Assim, algumas poucas vezes que eu tive com ele, é indefinido. Você olha pra ele e você não sabe se ele tá com raiva, se ele tá triste, se ele tá alegre. É aquela pessoa que você olha assim, não consegue... Não demonstra o sentimento. Não consegue definir. Sérgio Moro. Lê. Algumas poucas vezes, não tive muitas vezes com ele, né? Mas você não consegue definir, assim, a gente não sabe o que realmente se passou na cabeça dele naquele dia. Eu assisti lá a despedida dele, quando ele passou lá a pedir exoneração, fez aquele discurso de manhã, e de tarde, que falou que não queria manchar sua biografia e manchou. Né? No dia que, quando soltou o print da conversa com uma mulher, com a afilhada de casamento, uma pessoa que gostava dele, que escreveu, o cara tem um livro escrito, né? Que não foi golpe, 2 páginas do livro é dedicado a ele, de elogios, fez boneco, né? Colocando como super-herói brasileiro, e era o super-herói do Brasil até então. E era um cara, um chefe que a gente admirava, né? Pela postura, pela história como juiz, pela história como ministro. E de uma hora para outra, em meia hora de fala, colocou tudo, aquela biografia dele e jogou tudo pelo ralo. Né? Isso aqui a gente não tem raiva, como ela falou. A gente tem só, que decepção, não só para nós dois, né? Mas para o Brasil inteiro que confiava nele aí. Mas eu acho que foi bom, alguém Emílio. fez a cabeça dele. Sim. Foi bom, Emílio. Porque se ele tivesse sido uma briga só entre o presidente e ele... todo mundo ia ter dúvida quem estava certo. Quando ele começa a envolver outras pessoas e realmente aquele tipo de vazar um print daquele lá, que com uma frase que foi colocada ali para ser vazada, né? Você pensar maquiavelicamente nisso, agora sim, eu acho que a gente tem que saber separar o juiz, né, que condenou o Lula, e que não só ele condenou. Depois teve segunda instância, STJ, aí só no STF que caiu. E, na verdade, ele não foi inocentado. Já melou, bebê. Não vem ele com foi essa. descondenado. Melou. E outra coisa, por pessoas que foram colocadas ali pelo próprio Lula e a poste da Dilma. Então, assim, é óbvio que ia ter problema. E depois, assim, né, quando a gente vê... não, mas tem alguns lá que era PSDBista. Tá bom, que foram colocados por pessoas do PSDB ou que já trabalhavam com o PSDB, como Alexandre de Moraes. Mas que agora a gente vê Lula e Alckmin juntos, a gente entende tudo, né? Do que acontecia antes. Que Olavo tinha razão desde o começo do Teatro das Tesouras. Não, mas não tem Teatro das Tesouras. É a elite, é um gabinete da elite. O sistema é louco. Não, eles faziam uma alternância de poder. O sistema é operante. Para poder brigar. É a elite. Mas você percebeu o seguinte, ó. Existiu o Fernando Henrique, depois entrou o Lula. Quando o Lula decidiu que a Dilma ficaria... aí realmente houve uma briga, porque era para ser uma alternância de poder de 8 em 8. E eles pegaram, não, mas a gente teve não o Cunha vai. no meio. Que vem amanhã. Vem amanhã. O Cunha vem amanhã? Amanhã ele tá aqui. O Cunha sabe tudo. Mas o Cunha foi uma pessoa importantíssima da nossa história, porque ele sabia. Então, detalhe, eu estive com o Cunha. Pode perguntar pro Cunha amanhã. Cunha é candidato, eu sei. Pergunta pro Cunha, quando a gente estava lá nos algemados pelo impeachment, tava eu, o Darcio, que tá aqui, inclusive, também o Darcião ali, que tá comigo nas ruas desde 2011. O Darcião é o quê? O Darcio, ele é meu assessor e ele é pré-candidato no Espírito Santo. É tudo segurança?
Ele tem tamanho de segurança. Aí eu Mas finjo que ele é meu todos segurança. tudo armado, né? Mostra a pistola aí. Tudo armado. Eu Que tenho isso, medo Zuzu? quando vocês... Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo quando vocês vêm aqui. Não é. Tem uns meninos que estão lá embaixo com a gente, as armas Não, não é. Porque não dá pra brigar. Tá Não, Porque é o e falando, seguinte, você e fica falando em olhando aqui, ó. arma, ó, Repare bem. Não, mas arma é legal. Falando em- Não é legal, não. Ninguém. A gente tem Arma um não homem é de legal. aço. arma só assim, quem faz é o ser humano. Deixa eu te falar. Eu não conheço. Não, e só Deixa eu uma te coisa falar. sobre as armas, Emílio. Tá tendo uma PEC 100, que é uma PEC que está lá no Congresso, uma PEC muito importante que garante a legítima defesa das pessoas. Será o Estatuto da Legítima Defesa, se Deus Exatamente. quiser. Então a gente precisa estar atento a essa PEC 100 e mandar um abraço para todo mundo aí que apoia a PEC 100. Em relação ao Cunha, a gente teve uma reunião com ele, eu e o Dárcio, no dia dos algemados pelo impeachment. A gente fez os algemados pelo impeachment, que era para ele acolher o impeachment da Dilma. Era outubro de 2015. Dia 2 de novembro foi o feriado, acho que a gente conversou 3 ou 4 de novembro. E o PSDB estava pressionando o Cunha para ele aceitar o impeachment antes de 15 de novembro. E ele é um cara que ele sabe jogar o jogo político. Ele chamou a gente e falou assim, e na época eu estava com um tumor no cérebro. E ele falou, Carla, você tem que ir embora, se alguma coisa acontece com você, eu me senti culpada. Eu falei, não, eu só vou operar o cérebro no dia que você acolher o impeachment. Enquanto você não acolher, eu não vou operar. E aí ele, poxa, tá, ele falou, olha, eu não posso acolher antes de 15 de novembro. Porque eu não posso dar a entender que eu estou cedendo ao PSDB. Então, assim, ele fez tudo pensado. E aí o Dárcio perguntou para ele assim, mas você sabe que você vai cair, né? Logo depois ele falou, eu sei. Eu sei que eu vou e eu estou disposto a isso para poder derrubar a Dilma. Então é uma pessoa que tem uma história importante no nosso país e que teve coragem. De que enquanto o pessoal estava lá, você cheira enxofre. Eu nunca esqueço ele assim, seu voto, deputado, por favor. Numa frieza que, se ele fosse honesto, eu acho que ele seria um dos maiores políticos do país. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Ali, ó. Ali. Se ele não ali, tivesse sido corrupto, né? ali, E foi. nada pra você ver, por exemplo. Pega o Barba. O Barba, ele fez acordo com quem? Agora. Com o Renanzinho e com o Eunício. Os dois que derrubaram a Dilma. Os dois do Senado que derrubaram, tiraram a Dilma. Lembra, Lula saiu aqui, ele chorando. Tchau, querida. Abraço, tchau, querida. Chorando, tá, não sei o quê. Com quem ele foi fazer o acordo? Com o Renan e com o Eunício. Mas é Tá lá, ó, tá fechado. política de que não é idealista. Aí vocês vão isso querer aí. que saia na rua com uma Pelo bandeira. amor de Deus. Aí Complicado. que tá o negócio. Porque se você é candidato, se o cara der da esperança do voto pra você, você vira refém dele. Aqui no Brasil, os caras não... O cara que deu o voto, você tem que virar refém daquele. Eles. Você vê o Geraldo Alckmin. Você vê o Geraldo Alckmin. Esse é um Quantas papelão. vezes você votou no Meu Alckmin? Jesus. E que foi isso? Você foi lá 45. Papelão. Não votei no Votou Alckmin. muito. Nunca na vida? É que eu não Aginaldo morava em São Paulo, né? E pra presidente não votei nele. Geraldo Alckmin aqui em São GG. Paulo, todo mundo votava no GG. Falava, olha o GG. Não, Fantástico, preencheu. Ó, Lula Tá lá, e ó. Alckmin eu nunca votei, mas não. E digo, Ó ele aí, ó. eu votei pior do que isso. Ó Eu ele votei aí, na ó. Marina O fone do Silva. Galvão. Olha ele aí, ó. Ah, de acordo. Olha ele aí, ó. Não, outro dia ele falou que a Dilma é uma imbecil, não sei o que tal. Xingou pra caramba a Dilma. Normal. Bela, cara. Ô, Carla, mas a gente tava falando, dessa eleição, 2018, sempre teve aquele, não, 2018 vão se renovar, né, as cadeiras, vai estar tudo certo. E 2022, vai ter também, você acha que vai ter uma renovação também? Vai ser melhor do que a de 2018? Qual é a tua expectativa e a expectativa, como você fala, que o presidente tem essa estratégia do Senado? Como você acha que vai se desenrolar essa eleição de 2022? Olha, eu acho que a gente vai ter um número maior de pessoas com a nossa pauta. Os direita? Uma pauta conservadora. Uma pauta de pessoas que não aprovam o aborto, que não querem liberação de drogas, de pessoas que têm a família como base, como basilar da nossa sociedade, pessoas que acreditam no armamento como legítima defesa, que acreditam na vida desde a concepção. E aí, o que a gente está fazendo? Eu, por exemplo, montei um projeto. É um projeto que chama Lealdade Acima de Tudo, que são pessoas com esses princípios e valores. Então, sou eu pré-candidata por São Paulo, Aginaldo pelo Ceará, Dárcio, como eu falei, pelo Espírito Santo. No Rio Grande do Sul... Aginaldo é da polícia. No Rio Grande do Sul, agente federal Coronel. Sanderson. O Sanderson também da Polícia Federal. Aí, por exemplo, a Daniela Rainer, que já foi policial militar, que é vice-governadora hoje por Santa Catarina. Netinho da Bahia. Que isso? Pela Bahia. Ah, o boletinho do Não, Morgado. Deus me livre. É do o Netinho da Morgado. Bahia. Deixa eu Então, falar. assim, muita gente legal. Major Fabiana pelo Rio. E a gente vai ter o mesmo número. A Então, Major é aquela que entrou aqui outro dia?
A Major Fabiana já deu entrevista pra vocês. Já veio aqui. Na época da pandemia. Ela é boa. Ela é sensacional. Skype. É uma das melhores deputadas do Brasil. Ela é estadual? Ela é federal pelo Rio de Janeiro. E ela vem à reeleição. Então, assim, a gente tem muita gente. Maurício Souza, do vôlei, que teve sua vida estraçalhada. Ele veio aqui. Também vai ser o mesmo número. Então, assim, essa galera. Mas esses caras são novos, hein? Não pode pegar nego novo. Por quê? Nego novo. Não vai chegar lá, vai ser engolido. Não. Eu acho que Não, é gente forte. Mas tem que pegar. O Emílio tá alertando a possibilidade de acontecer a mesma coisa com Frota, com a Hasselmann. Essa galera vira casaca. Não, a gente não vai pegar ninguém, vira casaca. Então, detalhe, se virar casaca... O que acontece? Morre. Nós somos... Morre. Olha o coronel aí. Depois de eleito... Fez uma pausa, Se virar casaca, mas depois de eleito aí é complicado, né? Eu vou falar um pouco do Ceará aqui, né? Do Nordeste. Lógico. É isso aí. Aí é o cangaceiro. Fala pra gente aqui. Ali outro dia, ele, por 4 vezes, ele fez 4 vídeos diferentes aí. Uma me chamou de chefe da milícia do Ceará. Depois me chamou de fascista, eu já tá o Carla Zambelli de fascista. Tá o Carla Zambelli. Um terceiro, ele me chamou de chefe da milícia nacional do Bolsonaro, quando eu estava comandando a força. Você foi promovido. Subindo. E por Agora, último, ele me chefe chamou de internacional. picareta. Não, picareta já é demais. Aí tem que dar uma resposta. Chefe da milícia E aí você falou nacional do Bolsonaro, né? Porque tem aí a gente várias foi, eu fiz milícias, uns áudios que até vazou, sem querer vazou aí pela empresa, que a gente chegou onde o Sérgio sai pra mãe. E fizemos um desafio a ele, que ele é metido a valente, gosta de chamar as pessoas pra brigar, mas é covarde. A valentia dele aqui, ó. A valentia virtual, como fala o general Heleno. Pare bem, seu coronel. Aí, como no Brasil a legislação penal não permite duelo, né? Que é punível, então nós. Aí nós convidamos ele para uma luta justa, com o UFC, MMA, com as leis, com o resto. Peixeira. Não, também era o que ele quisesse. Outro dia ele deu uma entrevista que talvez queria de espada, né? Então bora. Espada? Aí estamos esperando. Mas onde eu chego no Ceará hoje, e ele é da imbecilidade dele, me deu um palanque violento lá. Quem não conhecia o coronel ajudado no Ceará, ele já era bem conhecido, agora estrondou lá. Onde eu chego, todo mundo pergunta, coronel, quando é que vai ser o negócio do Ciro? Estou esperando ele aceitar. E ele não aceitou ainda, né? Não tem coragem. Mas voltando assim para o cenário político do Nordeste, que o retrato é o Ceará também. O presidente Bolsonaro teve em 2018 20% dos votos válidos no Ceará. Isso significa 1.200.000 votos. No Ceará são 6 milhões e poucos mil eleitores. E a tendência muito grande agora dessas eleições desse ano, 2022, é de que chegue a 35%, 40%. Então nós estamos falando aí no Ceará em torno de 2 milhões de votos. E esse é o cenário do Nordeste. O Ceará tem 22 deputados federais, não tem um de direita, raiz, patriota, conservador, bolsonarista, raiz. Tem lá o doutor Jaziel, que é de direita, e nós temos chances conservador. reais, né? Esse ano, de 2022, fazemos uns 4 ou 5, né? Quer dizer, para quem tem um, ter 4 ou 5 já dá uma diferença. Federal. Isso, deputado federal. Então, isso é um retrato do Nordeste. Você vai na Bahia, você não encontra um. Você vai no Piauí, você não encontra um de direita, conservador, patriota. Então, o cenário, aquela coisa do mapa vermelho do Nordeste, é uma realidade que nós temos tudo para mudar esse cenário esse ano, né? Essa onda, Bolsonaro está vindo com muita força esse ano. Lá é tudo canhoteiro. Não adiantou levar água, porcaria nenhuma. Rio São Francisco. O Bolsonaro inundou lá, não adianta. Não, mas é porque lá é tudo lulista. Tá quebrando esse negócio da indústria da seca lá. Você tem grupos políticos lá no Ceará, que os caras têm 300 caminhões-pipa alugados. Caminhão-pipa. Sabe quanto é que custa o aluguel de um caminhão-pipa por mês? R$10.000. Você multiplica aí por 300. É bom que ele não cai, né? Só funcionando. Isso tem diminuído bastante, porque a água está chegando. Né? Isso o que o Brasil precisa, o Nordeste, água. Se você cavar poço profundo em qualquer lugar do Nordeste, no Ceará, a 60 metros você vai achar água. Né? E os políticos não houve interesse político nisso. E o presidente está levando essa coisa de levar água, a transposição do São Francisco está chegando, a água está chegando, o Denox, a Funasa está cavando mais poço profundo no Nordeste, e essa desmistificação da indústria da seca está acabando com esses políticos corruptos que estão lá. Então como é que tem interesse de resolver o problema da seca? Não tem. E é dessa forma, levando água para o Nordeste, que a gente vai mudar esse cenário. Mas não tinha, né? Mas seria essa a sua pauta? Que você é o homem da segurança pública. É uma das, né? Porque a gente está vendo assim, o Brasil inteiro está vivendo um caos na segurança. Qual que é a tua pauta para a segurança? Perfeito. A gente, logicamente, como deputado federal, ele pode ter só uma linha, né? A gente tem, a minha especialidade é a segurança pública. Eu passei 33 anos na PM e os últimos 3 anos e 3 meses comandando a Força Nacional, que tem uma visão de segurança nacional. O que acontece no Nordeste? O aumento das facções criminosas, ela tem, os estudos, tem viés político. Para quê? Candidatos de direita em determinadas comunidades não conseguem entrar. Isso aconteceu nas eleições de 2018 para prefeito no Ceará, quando o prefeito do grupo atual, do grupo político lá, que é de esquerda, foi eleito, foi comemorado dentro das facções criminosas, das comunidades onde tem as facções criminosas. Quem mais comemorou foram os bandidos da cidade, do estado do Ceará. E isso vem crescendo bastante. O pessoal está atento, mas tudo é com viés político. Para quê?
candidatos de direita não consigam entrar em comunidades para fazer sua campanha, para lá coletar seus votos e buscar o apoio das pessoas. Amor. As fronteiras do Brasil. A gente tem operações da Força Nacional. Uma das grandes viés dela é a Amazônia Legal, combater os crimes ambientais na Amazônia Legal e apoiar a Polícia Federal e a Receita Federal nas fronteiras do Brasil com os países que nós fazemos fronteira. Nós atuamos, a Força atua desde 2005 nas fronteiras do Brasil, com esses órgãos, e o que se percebe lá? É fiscalização, o que se precisa? Mais efetivo, né, para combater. Isso que é o problema, né? O grande problema da violência no Brasil é droga. 90% dos homicídios no Brasil está diretamente relacionado ao tráfico de droga que vem de outros países. O Brasil não produz cocaína, o Brasil não tem poucos produtores de arma, mas tudo vem que? Fronteira Bolívia, Peru e Colômbia. O Brasil é onde distribui. Chega aqui, vai no porto, vai para a Europa. Só de onde chega Manaus vem para os portos e aí vai para o mundo. Fazer um break rapidinho. E é um negócio bilionário, né? É business. Acho que é trilionário. Fazer um break rapidinho para a rede de rádio Jovem Pan. A gente continua na TV e continua na Panflix. Vai lá, Reginaldinho. Então, pode Segurança pública. Esse pode é o tema. concluir, ó. Sim. Mas você é bom de... Ele é Fala bom, bem, hein? tem a voz do Ciro. Repare bem. O Ciro, até porque o Ciro não é nem cearense, é aquela desgraça. Não é? Ele é daqui. Ele é daqui. O Ciro é daqui. Não fale de mim, não, seu coronel. O Ciro, ele é do interior aqui. É de Pindamonhangaba, Pindamonhangaba. com a vergonha do povo paulista e nosso, lá que ele representa o povo cearense, né? Pronto. Ele bolou esse sotaque. Repare bem. Eu acho... Eu não sabia. Eu adoro o Ciro, eu adoro entrevistar ele. Eu gosto demais. Porque ele é muito Dá muitos louco. dados. Ele é bom. Ele vai falando bom. número que você As nem sabe. estatísticas que depois você vai olhar, nada bate. 70%. Vai dar bilhão ou não vai dar bilhão? Candidato, né? Passo por cima já dos virou dois. motivo de gozação. Outro dia ele vive tentando toda vez, em alguns locais, tentar a impopularidade dele, né? A última vez foi em Ribeirão Preto, que ele foi testar a impopularidade do tamanho que tá. Ela tá crescendo bateu no cara de demais. novo. Xingando o povo, até falando da mãe, do disso, daquilo. Bateu no cara. Pode trazer Bateu, os dois deu no um debate. soco. Voltando para a cara. segurança pública, lá no estado do Ceará e no Brasil, que precisa é valorização do profissional. Isso nós temos. Baixos salários. São Paulo já foi o melhor salário das PMs do Brasil. Hoje é o pior salário. Eu estava conversando com alguns coronéis ontem e a grande queixa, né, do policial paulista é salário baixo. Pra você tem ideia, eu acho que um sargento hoje ganha em torno aqui de 3.500, 4.000 reais aqui em São Paulo. Não, e colocaram câmera nos caras. Não tem. A lei é pra bandido. A falta de... A lei é do bandido. E aquilo Porra, o cara que é policial, ele sabe o aquilo que o presidente sempre vem falando, né? Retaguarda jurídica. Hoje o que se vive no Brasil é a insegurança jurídica do policial. Vocês viram o que aconteceu semana passada? 2 policiais rodoviários assassinados em plena BR-116 em Fortaleza. Vocês acompanharam aquilo. Um andarilho de rua se agarrou com um policial, um dos policiais, e conseguiu tomar a arma dele lá. A gente não viu as imagens para saber qual foram as condições. Matou um e matou o outro. Agora, quando você puxa a arma para atirar em alguém, ali passa um filme na sua cabeça. Né? Como é que eu vou atirar no cara desarmado? Aí, aquele momento de pensar as consequências que virão. Então, um dos motivos, uma das culpas que eu coloco na morte daqueles 2 policiais rodoviários federais e outros policiais que já foram assassinados, é a insegurança jurídica que cerca, que assombra os policiais de todo o Brasil. E isso que nós temos que lutar, se nós chegarmos lá na Câmara Federal, de lutar, tentar ir lá para a Comissão de Segurança Pública, influenciar na Comissão de Constituição e Justiça, para fazermos lei mais forte que dê suporte ao policial ter mais tranquilidade, mais segurança jurídica durante a sua atividade policial. Acabar com a saidinha, acabar com esse negócio de progressão de pena. O cara tem que ficar preso, ficou 10 anos de cadeia, 10 anos de cadeia. Não tem essa. E outra coisa, menos de 8 anos de cadeia responde em liberdade. E tem muito crime que a pena é menor de 18 anos. Aí você vê as leis aí que o STF impede operações policiais na favela do Rio de Janeiro. Né? Então, criando uma série de situações agora nas abordagens policiais, tem uma série de restrições. Né? Então, como é que a polícia vai ter um Estado, um país, um judiciário que não valoriza quem lhes protege? E a audiência de custódia, que você quis ter tanto problema com a audiência. Então, o bandido sai antes do que o policial fica lá e o bandido... O cara com fuzil de grosso calibre, drogas, munições, o cara é preso, levado no flagrante, com 48 o cara já tá na rua. Mas aí, Emílio, eu tenho uma pergunta nesse sentido pra eles, porque eu vejo que existe uma resistência dos psolistas, da galera da esquerda festiva, maluca, que adora bandido. Mas é a teoria do caos, né? Bandidólatras, isso. E também tem uma parte, aliás, pra mim a grande parte da mídia tem uma resistência com relação a isso. A gente viu esses dias uma entrevista com o pré-candidato Tarcísio e a pessoa que estava entrevistando ele falou: por que o policial não atirou na perna? Tipo, é o tipo de coisa, se vai acontecer isso, por que não atira na perna? Como é que é na prática, É um raciocínio bizarro, mas como que vocês vão lidar também com esse ambiente midiático nocivo, ruim?
que engana as pessoas? Bom, é renovação no Congresso, na Câmara e no Congresso, né? É político. Tudo passa pela política. As leis brasileiras passam por ali, né? Se você tem lá o pessoal de centro-esquerda e de esquerda, é aquela teoria do quanto pior, melhor. Não quer solução, quer ver o caos mesmo se instalar. Enquanto houver, nós não tivermos maioria de direita, de pessoas que querem realmente dar uma segurança para a população brasileira, levar a sensação de segurança para a população brasileira, valorizar os seus policiais. Nós somos a barreira, né? A polícia brasileira, ela é o que nós temos para proteger o cidadão de bem. Se nós não valorizarmos, se a justiça brasileira não valorizar o policial, não der leis seguras que lhe deem uma retaguarda jurídica, a gente está insistindo nisso aqui, o que nós precisamos, que a polícia brasileira precisa, é de retaguarda jurídica, valorização, melhores salários, né? E treinamento, capacitação. Isso o Ministério da Justiça vem fazendo, apoiando os estados, né, na questão de treinamento, de capacitação, de legado, de doação de viaturas, de munição. Isso tudo vem, o governo federal está ajudando os estados, mas os estados têm que ajudar também, até porque os governadores têm autonomia sobre as suas polícias, né? Então não dá muito para o governo federal estar nessa seara. Mas isso aí tem uma coisa também, né? O legislador precisa parar de pensar em reeleição e legislar. Exato. Não, e parar de pensar na eleição e passar na próxima geração. É a próxima geração que importa, não a próxima eleição. É o seguinte, você sabe que o cara tá lá pensando na reeleição. Exatamente. Aí o que acontece? A lei que é muito polêmica, ele não vota. Exatamente. Joga embaixo do tapete. Que é o que está acontecendo com a saidinha. Vai pro velhinho da Suprema Corte. E aí depois reclama. Aí depois tem uma reclama. Coisa que, afinal, talvez não possa por não ter imunidade parlamentar. Mas olha só, o Alexandre de Moraes outro dia falou sobre as milícias digitais. Você estava falando sobre isso, né? O que o poder de um celular tem hoje em dia. E aí é exatamente isso que você falou, o Emílio. Eles não querem saber o que o povo pensa. Sim. Né? Porque se pensa, discorda deles, eles não querem saber. Claro, mas nem o Bolsonaro, nem ninguém que está no poder quer saber o que o povo pensa. Bolsonaro quer saber sim. Não sei, não. Se não quisesse, ele não estava no braço do povo e não conversaria com o povo do jeito que ele conversa. Não pararia ele no cercadinho. Ele gosta de você, vê se ele gosta lá do calcinha. Do calcinha ele não gosta da opinião do calcinha. Tá comemorando? E o que me fala uma coisa, Deixa eu te falar. Outro dia veio um cara que discordou dele. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Quem tá no poder não quer ouvir, não quer sair nunca mais e não quer ouvir opinião contrária. Mas eu quero saber de você o seguinte: o que você achou da despedida do Calça? No grupo. Você viu ou não? Eu vi dali de fora. Acho que nem precisamos perder tempo com isso. Do Calça, olha lá. Ó. Não vamos ter mais. Eu vou sentir muita saudade disso. Vai ter, porque ele não aguenta ficar fora dos holofotes. Esse pessoal metrosexual é assim. Aí, fica fingindo que vai chorar. Né? Chorou. Então, assim, chorou. Mentira, deve ter colocado namastê e pombinha. Você acha que vai pra quem os 17 votos que ele tinha de intenção? Vai pra quem? Olha, aí, não, acho que o pessoal vai ficar muito triste, pode ser que eles não sobrevivam, né? Posso dizer uma coisa? Meu filho mandou um abraço pra você e pra você, disse que adora vocês. E eu nada. Como chama você? Eu, Sam e nada. Como chama? João Hélio, parabéns. Cadê? Obrigado. Valeu, Cadê minha câmera? João, não foi pra você não, foi pra mim. Manda um abraço pro pessoal do Ceará, muito seu fã, viu? A medida dele também. O pessoal do Ceará tá muita gente assistindo nesse momento agora. Um abraço pro Ceará. Ceará é um lugar maravilhoso, Fortaleza. O que foi falado ali? Falou que é por causa da cabeça. Tá falando da minha cabeça, não? Não, falou que o pessoal gosta do Emílio por causa da cabeça do Emílio. Aqui, ó. Seu personal trainer aí, ó, tá te zoando. Absurdo. O Nhonho é foda. Mas posso dizer uma coisa sobre o STF? O Nhonho ele gosta. Ele adora. Sobre o STF, que é importante. Diga lá. Eles falaram sobre os milicianos digitais. E eu falo sobre os milicianos judiciais. Esses milicianos que impediram as polícias de subirem o morro do Rio de Janeiro. Ainda tá. E que por culpa deles, impediram e ainda está em voga, né? E que por culpa deles, aumentou o tráfico de droga no Rio de Janeiro. São 700 comunidades no Rio de Janeiro, 500 comandadas pelo tráfico. Isso o Aginaldo conhece bem porque ele fez BOP lá no Rio de Janeiro. Aliás, fez BOP no Rio de Janeiro, aqui em Rio de Catinga, tem curso na Mossad, na SWAT. Tá com moral, hein, curso da Coronel? Mossad. Coronel. Eu tenho que falar, Coronel tá com... Só não comparece com o Hélio Negão. Não, tem história de 33 anos de polícia, você tem que se especializar. Mas ele não toma Viagra. Sério? Não é o que falam lá no Ceará, não. É o melzinho do Vampeta. Caveira não toma Viagra, não. Você é o rei do amendoim, tiozão. O pessoal falou aqui. Amendoim, sim. Amendoim pra Catuaba. O que você quer? Nós estamos já no finalzinho do programa, não é, Dedê? Também demoraram pra chamar a gente, né? Não vai jogar na cara agora? Vou jogar na cara. Mas você também tá aqui toda semana, tá tudo certo. É sócio. Já é sócio, amigo. Tá tudo bem. Ô, Zambelli, então
trocando em miúdos, você tá animada pra... Pô, vai ser difícil, Pro hein? pleito. Vai ser difícil, Vai ser hein? difícil, mas se fosse Vai fácil, ser não ia ser difícil. gostoso. Vai Deixa ser eu te dizer uma difícil. coisa. O povo tá cansado. E eu acho que... O que a gente tá precisando? De deputados federais e senadores que enfrentem o sistema. Saibam enfrentar o STF. Que não tenham telhado de vidro. Então, não é só a gente que tenha preparo também, que queira ajudar, que seja honesto. A gente que não tenha telhado de vidro e que tenha coragem de enfrentar. E eu acho que tá vindo um grupo muito bom nesse tipo de renovação que você me perguntou, nesse sentido, gente que esteja disposta, porque o povo quer isso agora. E vou te dizer, aquele candidato que não se posicionar a respeito do que ele pensa sobre o STF, sobre esse avanço do STF sobre os outros poderes, esse avanço do STF sobre a nossa liberdade de expressão, sobre a nossa liberdade de ir e vir, que eles tiraram também durante a pandemia, se o deputado e o senador não ouvir a voz do povo nesse sentido, Emílio, vai se lascar. Mas o STF também ocupou um poder. Isso. Que Porque deixaram. você estava muito fraco. Tava e apoiando ele. O Senado, lógico, nós já vimos como é que Eu funciona nunca o apoiei. jogo. Eu tenho um monte de boneco Não, contra os ministros não. do STF. Deixa eu falar uma coisa. O meu problema com o STF sempre foi desde frouxo. sempre. Agora, Frouxo. Mas tem muita gente frouxa assim. Frouxo. Todos que votaram Frouxo, a favor da decisão frouxo. do Daniel são frouxos. Agora, Frouxo. Ó. você acha Monte que o de Datena frouxo. vai se posicionar? Que dá Eu pena. falei com ele outro dia. Põe né? da tela aí, O ó. Datena não sabe nem se vai ser candidato. Não vou ser não, velho. Vou já tá desistir de candidato, novo, O Bolsonaro velho. pediu pra pedirem desculpa pra ele, lá pro Valdemar pedir desculpa pra ele. É só do nosso, hein? ó. É. Osama. Tive uma entrevista com o Datena semana passada e eu falei isso pra ele. Eu falei, Ele vai Datena, sair? o presidente precisa de pessoas leais, que não sejam instáveis Roberto e tenham Leão. coragem de enfrentar o STF. E ele meteu o pau no Bolsonaro. Meteu o pau no depois. Bolsonaro. Você não viu, né? Não vi. Não é enfrentar o STF, é os três poderes, pô. Não, É enfrentar harmonia. o que é de errado. É lógico. Enfrentar o Não é STF, eu enfrentar. digo, porque eles estão Não num é avante enfrentar. Tá rolando contra os abuso, outros Emília. poderes. Abuso de poder. Abusando do poder o tempo ques- todo. Não é questão de abusar poder. Se você tá enfraquecido ali, alguém O ocupa outro o vai poder, lá e porra. toma. Isso aí é o órgão. Porra, Não é questão de estar enfraquecido, não. Cada um no seu Emílio, quadrado. Não é assim. Emílio, Tabuleiro, não é redondo. enfraquecimento. É que muita gente no Congresso, na Câmara e no Senado, Fraco. devem ao Supremo Tribunal. Deve E o Supremo Senado. O Senado, uma mão lava a outra. A gente as vê. duas lavam Uai, A acabaram gente de vê. Então, fazer um jantarzinho Então, entre lógico senadores que e o Lógico que é. Supremo. Tem que ser Uma forte, mão tem que aqui. ter cara Você me bom. salva que eu te Tem que salvo. ser cara bom. Exatamente. Vamos lá. Muito bem. Dito isso, o que foi que vocês estão Pacheco tirando? é um frouxo, essa é a Vai lá verdade. atrás aí. Pacheco é um frouxo, safado. O Pacheco entrou no lugar da Dilma, não é isso? Batata. Entrou, né? não, já tem mineiro. Era a Dilma. Já tem mineiro arrependido, dizendo que era melhor ter votado na Dilma. Na Pelo menos a gente Dilma. estava se divertindo. É, pra você ver como é que é o com as esquema. falas dela. Vamos agradecer. Carlinha, Carlinha, Zabumba. Carlinha. Eu Até posso... semana que vem. não é Zabumba, não. Não faz Zambelli. Zambelli. Falei, mas Zamba. Mas tem Zabumba, Zabumba, Zamba, Zambelli. Carla, muito obrigado pela sua participação. Muito prazer te Oi, conhecer. A gente obrigado. sempre brincou com você. Obrigado. Tá aí as redes sociais. Carla Zambelli. Carla Zambelli é com 38, é isso? Não, É, Carla Carla.Zambelli. Isso. Coloca a Carla Zambelli que vocês vão me achar em tudo que é lugar. Carla Zambelli e o Coronel _ Aginaldo. Coronel _ Aginaldo. Aí, ó. muito bom. Tá aí Vocês não vão falar hoje que eu tô linda, né? Você tá maravilhoso. Não, eu não vou falar. Eu não vou falar em Tá com respeito. medo. Não, eu sei, eu sei. Tá com medo. Que depois que eu casei, eu fiquei mais bonita. Em respeito. Só fala nas costas. É só eu mesmo, viu? Em respeito. Muito prazer te conhecer, Coronel. Obrigado, Um abração lá. Manda um abraço lá pro Nordeste. A gente tem Sim, uma sim, audiência sim. muito grande lá em Fortaleza, e Não, Natal também. O Ceará todo, assim, ele nesse horário aqui, eles estão assistindo, tão ligados aqui no bom. ponto, Te que sou adora muito lá. fã. Sim, Muito sim. bom. É. Num lugar muito bacana. Gente, Alguém muito- de vocês passou o Réveillon lá em Fortaleza ano Fui passado? eu. Foi você? Foi no Marina ou foi no Hotel Marina? Faz não? tempo.